pessoal, gente, mais um programa do Barro aqui no Rio de Janeiro. E você foi meu convidado de hoje, Douglas Oliveira. Sim, verdade, que isso? Que isso, cara, veio mesmo. Obrigado que você veio, abriu esse tempo, né, esse espaço para poder a gente ter esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. E é a primeira vez também que a gente se vê, que a gente conversa. Então eu vou fingir que eu não li nada. Eu vou fingir que eu não sei de nada, pra ficar mais interessante. Então, peraí. Eu vou fingir que eu não sei de nada, tá? Imagina, você acha que o cara leu? Você acha que o cara sabe sobre o cara? Ah, não vou falar isso não, pra quê, né? Você acha que eu vou olhar primeiro? Não vou olhar nada. Eu vou fingir que eu não sei de nada. E aí, cara, a gente vai falar até da sua ida pra Central Gospel. Vamos falar de tudo, mas antes de tudo, vamos fazer aquela linha do tempo, como todo podcast faz. Todo mundo quer saber história, todo mundo quer saber que se já passou perrengue, pra fazer aqueles cortes, né? O povo faz aqueles cortes que põe a timeline aqui bem chamativa para o povo coisar. Mas você também é daquele que, olha, o meu pai, né, o seu pai que está aqui, foi daquele que me levou para a igreja desde sempre. Aquela história daquele menino, ou não? A minha família foi depois, e depois que eu conheci a igreja. Eu queria saber primeiro, antes de chegar na parte da música, como que é a história do Douglas? Então, a minha história é assim, os meus pais, eles não eram da igreja. Meus pais são hoje os meus pais são os meus pais. Ah, peraí, esqueci uma coisa aqui. Não, pode continuar falando. Posso aqui. Continuar falando? Aqui não tem problema, eu só vou desligar o ar-condicionado. Ah, tá joia, então. Os meus pais, eles são os meus pastores hoje. Eu esqueci de desligar o ar-condicionado. Na época, os meus pais, eles... Aqui não tem padrão, não tem frescura, tá? Fica tranquilo. O ambiente que eu vivi, meu pai era do pagode, meu pai era militar, hoje ele já tá na reserva já. E meus pais se converteram primeiro e depois que eu me converti. Ah, entendi. Aí... Já começou a ser interessante a história aí. Já começou a ser interessante. Já começou a ser interessante. Aí eu me converti, aquele passo a passo, comecei num grupo jovem, aquela coisa toda. Aí depois eu fui seguindo com meu pai, depois meu pai foi crescendo no ministério. Entendi. Aí depois meu pai abriu a igreja. Aí eu comecei a caminhar junto com meu pai. Quem é que ia tocar? Você, ué. Eu não cantava. Ah, tá, você não fazia isso ainda. Eu não cantava. Mas praticamente você já tinha alguma coisa com a música, porque se ele já vinha fazendo isso, no fundo já tinha um olhar pra música. Ou não tinha nada mesmo. Nada com nada. Cara, que isso? Que isso? Não tocava, não Nada. Não era compositor, não era nada. Meu pai tinha um violão, que a gente gostava na época, tinha essa coisa da MPB, né? Meu pai saía bastante assim, à noite eu ia junto pro shows. Então você já ficava de rolezinho com seu pai. Aí eu... O cara tá confessando aqui. Meu pai e minha mãe, a gente ia todo mundo junto. Na época, legal. Que eles não eram da igreja. A gente na época, senão já sai fazendo fofoca. Aí o pastor, olha, o pastor falou, o filho do pastor, não é assim, né, a manchete. O filho do pastor falou que eles estavam saindo. Exatamente. Foram pro rolê. Aí meu pai tinha um CD de pagode, aí eu ficava ouvindo. Aí eu, na época, né, eu pegava a capa do violão, assim, um violão assim, todo desafinado, eu ficava imitando, eu gostava de algumas bandas também, da época jovem, né? Aí passei para aquela... Que era a sofrência da época, né? Hoje eu vou falar de sofrência, mas não sabe o que era isso, né? Exatamente. Passei por aquela fase do rock também, que todo mundo tem uma transição louca assim na vida. Todo mundo tem. Aí eu comecei a crescer na igreja, aí acabou surgindo até essa coisa de CD, porque na época era CD, né? Tinha um CD ainda. Eu gravei 2 CD também, né? Você também chegou, deu tempo de você... Deu tempo de pegar o CD? Fazer tiragem, essas coisas todas também. E não trouxe pra eu guardar de lembrança um CD? Deve ter ainda Deve ter alguns ainda guardados, vai. Meu primeiro, eu acho que eu só tenho um. E eu não posso perder aquele CD porque é o de lembrança. Não, é claro. Você não pode ficar sem o seu. Você mesmo não pode ficar sem. Mas, cara, sabe que eu sou muito louco? Eu ainda escuto CD. Porque eu já ganhei milhares na minha trajetória, eu já ganhei milhares de CD. E eu guardo. Porque eu falo, a pessoa teve um trabalho, tudo me deu de presente. Alguns são autografados, né? Tá escrito na dedicatória. Mas quando eu tô em casa, eu escuto. Eu ponho no aparelho e escuto mesmo. Mas é lógico, se eu estar na rua, eu não vou... Só se fosse com o Discman, né? Tem cara que você também foi do Discman. Eu não posso ser velho sozinho. Tem cara que você foi do Discman. Eu tive um Discman, mas eu não então cheguei menos a usar mal, o Discman. Menos mal. Eu usei mais o MP3. Você já tá mais moderno, Daqui até chegar o Spotify aí, você já tá mais moderno. Então deu tempo de fazer um CD. Fiz CD. Eu gostava, era muito legal, né? Você abrir a capa assim. O encarte, eu vejo até hoje os encartes, as coisas. É uma coisa que já no digital é mais difícil de ter a ficha técnica, né? Quem foi que fez a bateria, quem foi que fez o baixo, quem foi que fez não sei o quê. É mais diferente. Então deu tempo de você fazer o CD. Mas já era também uma coisa que você queria? Ou foi também
tudo muito louco, foi acontecendo tudo muito de repente. Foi uma coisa que chegaram pra mim, pô, tu tem que gravar. É legal, poxa, você tá cantando legal, tal. Antes de vir essa coisa do CD, eu fiz aula de canto também. Ah, legal. Você foi aprendendo, foi aprimorando. O meu professor de canto, ele era produtor, ele era compositor. Aí eu achava aquilo incrível, e a minha aula de canto era no piano, aqueles pianos de armário. Eu falava, nossa, eu tenho que aprender a tocar piano, isso é muito bonito. E aí eu comecei a me interessar. Traga um piano aqui que ele vai tocar agora. Produção, traga um piano. Lá na igreja não tinha músico. Lá só tinha os instrumentos. Então, eu fiquei curioso agora nessa parte aí, que nem você falou, pô, meu pai começou e aí não tinha alguém pra tocar. Não, lá na igreja não tinha ninguém. O pessoal, quando eu aprendi a tocar teclado sozinho. Eu aprendi a compor sozinho. A vida, né? Foi ensinando. A vida foi ensinando. A vida foi ensinando. As irmãs cantando lá e eu tendo que correr atrás. Mas isso também pro lado é bom, ué. Você mostra que você foi aquele cara raiz, ó. Tive o CD, a pessoa cantava, pode cantar que eu tiro o tom aqui, aí eu vou fazer. Exatamente. Foi no teclado é mais difícil ainda do que no violão, né? No início, no início, o pessoal falava assim, sai daí, não toca não, tá atrapalhando. Aí hoje, Douglas, pelo amor de Deus, você tem que estar aqui no culto hoje. Né? Hoje é assim, né? Hoje é assim, cara, né? Que coisa, que história. Eu acho isso tão interessante, né? Que a gente vê a pessoa. A gente tá falando isso agora aqui, antes de começar, né? A gente vê essas coisas, olha, a gente vê que a pessoa, pô, legal, o cara fez um clipe, hoje ele tá com uma gravadora, mas não sabe os bastidores, não sabe quanto ralou, né? Pra chegar até lá, quantas vezes foi de ônibus, foi do jeito que tinha que ir pra cumprir uma agenda e tal. Não sabe, né? Todo esse processo. E aí, então, foi depois desse ponto de partida que veio essa coisa, grava um CD. Aí gravou um CD, aí eu gravei o meu primeiro CD, Folhas ao Vento, mas não foi um CD. Mas não, já era composição tua também, tudo autoral? Não. Tudo parceria de pessoa? Até o Folhas ao Vento, eu cheguei a compor uma música em parceria. Só que o que acontece? O meu segundo CD que foi totalmente assim, autoral, que foi o Permanecer. Ah, entendi. Entendeu? Que aí foi uma busca assim de madrugada. E vai permanecer aí pra sempre. Mas aí é uma outra história, porque a história é muito longa. Não tem problema de estar com o tempo, pode falar, tá então... interessante. Não, tá, e aí o seu primeiro CD você falou que Folhas ao Vento. Mas não tinha música sua, sempre com parceria de alguém, outros compositores e tal. Legal, até aí, nesse não tinha uma autoral. Não, só no outro. Ao Vento só tinha uma autoral. Ah, sim. Uma só que você falou, é verdade. Isso. Aí, porque eu comecei a tomar o gosto pela composição. Eu falei, nossa, eu vou começar a introduzir agora essa coisa do Douglas compositor. Agora, já que estou gravando, então vamos, né? Vamos tentar oficializar isso daí. E foi aí que eu comecei a compor. Cara, que coisa! Que aí foi mais uma coisa que Deus acabou te dando também, que você não tinha e acabou. Não tinha, nem sabia. A gente vê que é uma coisa muito louca isso, né? Deus, ele dá o dom para as pessoas já desde cedo, como tem outros que ele fala assim, eu olhei esse aqui, deixa eu dar esse dom agora para ele. Ele tá velho, ele já tá velhinho, mas dá o dom para ele agora. Isso é uma coisa que mostra como ele tá, né? O velhinho que eu digo assim, já tá grande, né? Não é uma coisa de, veio desde... Tem gente que é assim mesmo, já vem da família, por exemplo, a família Nascimento, né? Você vê que todos cantam. O Rômulo Nascimento tava falando isso, olha, a minha tia Rose já canta, não sei quem canta, né? A Gisele Nascimento, todos Nascimento lá. A família já foi assim, que foi uma promessa, é bonita até a história. Como tem outros que, olha, eu conheci a igreja depois e tudo aconteceu depois, né? Tudo foi acontecendo graduativamente. E aí, então, saiu esse primeiro CD, mas demorou muito para vir o segundo? Demorou um pouco, porque... Mas já veio com mais autorais nesse segundo. Esse segundo... Porque eu sempre tive... Que permanece aí até hoje. Eu quis fazer, assim, muito do meu jeito. Muito, tipo assim... algo muito que as pessoas olhassem e falassem, nossa, isso aqui é o Douglas. Isso daqui isso aqui é a maneira que ele escreve. Isso aqui é o que realmente ele acredita. Sim. E tanto que quando eu comecei a escrever essas canções pro CD Permanecer... foi canções que eu escrevi na madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, no meu quarto, luz apagada, eu de frente assim pro meu teclado assim, conversando com Deus. Tanto que o CD Permanecer, essa canção na época, né, do Permanecer, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, me falta palavras. Eu já escrevi todas as canções, mas eu queria te adorar aqui nesse momento, mas me falta palavras porque eu sou limitado.
E eu comecei a falar, Deus, eu vou ficar, tipo, na sua presença, eu vou ficar, tipo, como é doce, como é bom te sentir, Senhor. Aí eu comecei a declarar, sabe? Pronto, aí saiu outra música. Aí eu escrevi outra música. Mas você achou mesmo que não ia acontecer nada. Você achou que era um horário desse, estar com o teclado, não ia acontecer nada. Ela saiu de uma forma tão doce, tão simples, tão singela, que eu falei, nossa, é isso. É isso, as pessoas elas têm que permanecer na presença de Deus, as pessoas elas têm que ser constantes na presença. Claro, assim como você, poxa, eu também já estou permanecendo, né? Exato. Do mesmo jeito que aconteceu o que foi bom para mim, eu quero que também isso seja bom para os outros, mensagem, né? Isso que eu tenho que levar para as pessoas. Cara, que coisa. Então, praticamente essa foi a última música que entrou nesse CD também. Essa que você falou agora. Essa que você foi acabou a de... última música. Essa foi a então você tem a história como todo mundo. Peraí. Então, termina essa produção, mas tem mais uma para entrar no CD. Mas era CD mesmo, com 15 faixas, 10... Eu acho que foi 12. Isso eu não 12, alguma coisa 12. assim. Cara, que coisa. Hoje o povo grava 5... É uma loucura. O cara grava um EP com 5. Mas era muito louco. E fora o gasto também, né? A gente sabe que não era... Nunca sempre foi barato. Mesmo hoje no digital. Hoje você tem que fazer o clipe e a música. Aí já é um tanto. Aí divulga mais um tanto. Tem, sabe? Sempre tem um gasto, né? Mas eu imagino nesse tempo com o CD que era muito mais complicado. Umas 12 faixas. CD eu produzi com o Pastor Emerson, no estúdio da época do Pastor Emerson Pinheiro. Era legal. o meu sonho, você não tá entendendo. Mas foi ele quem produziu? Foi ele que produziu junto com o Léo legal. Simões. E sempre falam também desse rapaz aqui. Sempre quando entrevista alguém, sempre fala dele também. Nossa, amigaço. Quero os dois aqui qualquer hora também. Se todo mundo vem aqui falar de vocês, vem aqui contar a história. Cara, que coisa. Eu produzi na época... Só faltou ter feat com a Fernanda Brum. Nossa, você não tá entendendo. Era assim... Faltou, né? Por pouco. Muito fã, Tô com assim, câmera por um dia que tá legal. Jovem da igreja, assim, muito fã da Fernanda Brum. Assim, essa coisa de missões, essa coisa de... Isso, sabe, sempre ardeu muito no meu coração, assim. Legal. E tanto que eu e minha esposa, nós somos missionários na nossa igreja, nós trabalhamos com isso. Minha esposa já foi pro Haiti fazer missão também. Então a gente tem isso muito assim, latente, muito forte. Legal. E até essa minha nova canção agora que eu tô lançando pela Central. Então, peraí, vou ficar curioso. Você vai ver depois comerciais, que nem a TV faz. Depois comerciais você vai saber como é que a gente vai chegar lá. E aí, então, você continua nessa história do CD. Você fez esse CD, então, legal, foi produzido pelo pastor Emerson. Mas dali em diante, você já pensava isso no futuro já? Fala, acho que vai chegar o dia que eu vou viver talvez essa promessa que Deus pode ter falado com você, de olha, hoje você está numa gravadora, de hoje você está vivendo essa nova fase. Já tinha essa promessa desde esse CD aí até chegar nesse dia de hoje? Já tinha isso? Então, o que acontece? Eu já tinha as promessas de Deus, mas o que acontece? Tanto que eu nem cheguei a trabalhar muito nesse... A gente chegou a investir bastante nesse CD. Sim. Porém... Mas você não divulgou muito assim, é isso? Eu cheguei a trabalhar bastante com esse CD. Eu tive uma decepção muito grande. Entendi. E eu me frustrei e eu falei assim... Eu fiquei noivo, eu quis cuidar da minha família... E eu casei depois e eu falei, quer saber? Esse negócio, a idade... Chega uma hora que a gente pensa, a idade está chegando. Então, muitos pensam assim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou morar fora. Aí eu morei 3 anos... Cara, você é muito maluco, as coisas do nada mesmo, do nada. Vou morar fora. Quem é que faz isso? Vou morar fora. É porque eu tinha me entristecido, eu comecei a fechar o meu coração pro meu ministério. E eu fui morar 3 anos... Mas você diz se frustrar com a música. Hã? Não com a música, num todo. Assim... Situações que fez com que você... Não, eu tava na igreja, normal, tudo certinho. Sim. Só que eu não queria mais exercer mais o meu ministério. Que isso, cara? Eu queria servir minha igreja local, mas eu não queria mais negócio de CD. Eu não queria mais... Gente, que isso? Era... E pra você ver... Depois de Deus te chamar de madrugada pra você escrever, você fazer uma coisa dessa, menino? O meu CD era maluco? Permanecer... E eu não quis mais permanecer. Você vê até mesmo como foi a batalha. Mas talvez, espiritual. sei lá, né? Talvez possa ser que pra você, hoje talvez transmitir essa mensagem, você tinha que passar talvez esse período para que hoje. Aí hoje ele permaneceu, gente, tá permanecendo. Mas ele tinha que passar por esse período. Eu vejo muito disso. A pessoa às vezes fala, eu quero me alegrar, né? A gente canta, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Então vai faltar agora, quero ver se você vai ficar feliz. Às vezes a gente tem que passar, né? Canta, ou quem escreve também, olha, como todo mundo tem uma história com a música.
cara, essa música eu escrevi na madrugada, eu escrevi tal hora, mas, olha, eu vou transmitir essa mensagem, mas eu passei primeiro, e o outro vai se identificar, poxa, Douglas, eu ouvi, aí veio o testemunho, eu ouvi essa música e essa música falou comigo, tá passando isso. Talvez isso aconteceu com você também. Mas isso foi também um processo de maturidade, porque eu tinha na minha vida que eu tinha que amadurecer. Claro, claro. E que acontece com todo mundo isso. não só como pessoal, mas como espiritual também, entendeu? De eu entender o meu ministério, o meu propósito, de que maneira Deus queria que eu estivesse andando, sabe? A maneira mesmo como Deus queria. Douglas, tu tem que ficar desse jeito, tu tem que caminhar comigo, tu tem que ouvir a minha voz. Eu sou o teu norte. E eu morei 3 anos e eu não pretendia voltar, não existia. Porque tava legal. Eu falei, não, aqui fora. Vocês morar fora onde? Desculpa a pergunta. Morei na Irlanda, 3 anos. Ah, na Irlanda. Caramba, 3 anos. Tentei de todas as formas. Eu falei assim, vou ficar aqui na Irlanda porque a economia é boa. Tô ganhando, cheguei a vir pro Brasil umas 3 vezes, a passeio, vi a família. Falei, nossa, que maravilha, tô aqui, tô bem, tô me sentindo bem, tô cuidando da minha família e tal. Só que, e lá, o pessoal da igreja de lá, o pessoal falava assim, imagino que ele vai falar. Mais. Eu falei, não, eu não estou aqui por enquanto, eu não estou na Irlanda. Tô indisponível aqui. Tô indisponível. Enfim, Deus me trouxe de volta. Deus me trouxe de volta. Ele te trouxe de volta e você levou uma surra? Eu já imaginava que ele ia falar isso. Deus passou aquela esponja de aço. Sei. Tá, e você durante os 3 anos você falou, aí você voltou pra visitar e já ficou aqui, ou não? Foi essa hora que ele te deu essa surra, não? Não, Deus me deu a surra aqui. Eu voltei pra cá com o coração fechado. Ah, entendi. Lá eu tinha me descobri na gastronomia. Eu falei, nossa, eu vou abraçar a gastronomia. Eu trabalhei com o chefe Ross Larris, que ele é... Legal. Ele tem até estrela quer Michelin. dizer que você também cozinha. A gente já faz uns doces, a gente faz uns negócios aí. Da próxima vez vai ter que trazer um doce diferente. Eu quero ver um doce da Irlanda pra ver como que é. Cara, que coisa. Eu trabalhei lá, você indo pra outra área, você tá fazendo outra coisa que não era pra você fazer. Como todo mundo já fez isso na vida. Eu comecei a fugir disso. Tanto que eu cheguei a passar em 5 entrevistas aqui. E pessoas querendo ficar comigo, e começou a surgir situações na minha vida que era Deus já direcionando para o ministério, e isso estava meio que me irritando. Sim. Porque eu falei, não, você não quer voltar mais. Eu não quero voltar para isso. Deixa eu ficar aqui na Irlanda, tá legal, deixa eu fazer comida. Não, aqui no Brasil eu passei em 5 entrevistas. Caramba. E Deus começou a colocar situações para eu não poder ficar, a ponto de pessoas falarem assim, não, é esse tipo de pessoa que a gente quer. Não, a gente quer você, mas eu não pode bom exemplo. E com salário bom ainda, né? Mas às vezes um CPF do meu filho, porque meu filho nasceu fora. O menino nasceu lá. Esse que eu tô vendo aqui? O Henrique. É mesmo? Que legal. Aí eu tive que tirar o CPF dele, aí deu uma complicação. Enfim, já consegui tirar. Aí eu não consegui, por exemplo, ficar... Então isso quer dizer que se você quiser ir lá e voltar, você pode à vontade por causa dele, é isso? Não, ele eu acho que... Não, ele pode, mas você não. Cara, que coisa, o menino nasceu lá, então. Que coisa. Tá, e aí você pegou esse CPF aí, tentou dar um jeito, e Deus já mostrando que, olha, para com essa palhaçada, fica aqui. Exatamente, aí Deus começou a... E às vezes a gente não quer ouvir, né? Um monte de situação. Fala, não, deixa eu voltar. A gente tem muito disso, né, cara? Muito aí eu disso. escrevi uma música. Eu tava na sala de casa, que tá até no meu canal do YouTube, que é a canção Histórias. Que eu comecei a falar, tipo, já faz um tempo que você não acredita no que Deus irá fazer, mas na verdade lá no fundo você ainda espera. Eu entendo, as circunstâncias parecem não ter fim, e as suas orações perguntando para Deus é o que será que o Senhor reservou para mim. Eu sirvo um Deus que muda histórias, que ainda opera milagres, e hoje não vai ser diferente. Eu sirvo um Deus que entrega presente. Eu falei, mas aonde está esse negócio de presente? Aí Deus me levou na história do primeiro milagre de Jesus. Vinho novo em um casamento, ressuscitou o filho da viúva, onde todos estavam vendo milagres, maravilhas, uma nova vida para você. Tipo, Deus tinha uma nova vida para mim. Sim. Tipo, quando o cenário parecia ser um cenário de frustração, um cenário de... Cara, que letra! Perda, tipo, Deus escreveu uma nova história. Que letra, né? E aí aí eu voltei, eu gravei essa canção, e
Acho que eu entrei até pela gravadora através dessa canção também. Não. E... Que aí essa canção já não, lógico, já foi depois já no digital, que já não era mais o CD, né? Mas você fez os dois CD CD e depois começou já não era digital. Tudo isso, até eu chegar nessa canção, houve um processo, porque eu voltei pra cá com o coração muito fechado. Eu imagino. As pessoas falavam... E ainda não querendo ficar. Eu brinco assim, eu falo assim, eu digo que eu não virei um ateu porque eu tive minha experiência com Deus. Claro. Eu sei a seriedade dos meus pais em relação à obra. Claro. Pois depois de tudo que ele fez, você também falar que não ia acreditar mais em nada. Você ia levar, nem que fosse uma mãozada, mas você ia levar. Assim, por isso que eu falei até que tipo, Deus me tratou bastante. Eu imagino. Então comecei a buscar Deus no monte, comecei a ler mais a palavra, comecei a mergulhar mais em oração. Eu falei, Deus, eu vou fazer, mas eu vou fazer conforme o Senhor quer. Debaixo assim da direção de Deus. Eu não dou um passo se Deus não falar para eu dar o passo. Entendeu? Então eu tô mergulhado assim, eu tenho muito temor hoje em relação a tudo aquilo que eu faço. E a minha vida é completamente diferente. Às vezes a gente é muito direcionado pelo que as pessoas falam, né? Elas falam, não, vai por aqui, faz dessa forma, porque é dessa forma que vai dar certo. Não. Vai dar certo aquilo que Deus quer que eu viva, aquilo que Deus quer que eu faça. Então, hoje eu vivo muito debaixo disso, da direção de Deus. Cara, que coisa, que história, né? Bom, mas ainda bem que você não percebeu isso tarde demais. Já pegou e falou, bom, agora eu sei que ele está me direcionando para ficar aqui. Mas aí então você entendeu de vez, olha, ele está falando tanto comigo, já está acontecendo essa situação, então é para eu ouvir a voz de Deus, obedecer e eu vou seguir então. Eu fiquei tão preso ao dinheiro. Eu imagino. Eu fiquei tão preso ao dinheiro que eu comecei a me achar o cara. Eu falei, não, eu sou o cara. e Deus me jogou. Eu sou o cara, vou dar um carro novinho pro pai. Isso ninguém fez, né? Isso que você vou dar um carro novinho pro meu pai. Todos os investimentos que eu fiz, todos ficaram retidos. Que isso, cara? Mas isso nesse período enquanto você não entendia que você tinha que retornar. Exatamente. Que isso, cara? Não, o período que eu tava com o coração fechado. Sim, tô falando que você não tinha entendido que você tinha que retornar. Aí eu fiquei um tempo ainda recebendo um dinheiro de fora aqui no Brasil. Imagina, recebendo de fora, um exemplo, 15 mil reais, tipo, sem trabalhar aqui no Brasil, recebendo. Ah, eu quero! Vai no alguém fazer um Pix pra mim, fazer alguma coisa, um PayPal, alguma coisa assim. Eu falei, maravilha. Aí Deus me direcionando pro trabalho, os profetas vindo em cima de mim, falando, olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E teve uma vez que eu tinha falado assim, porque eu tinha um conflito muito grande do ministério eu tinha um conflito muito grande dessa coisa do ministério comigo, porque eu não queria, eu tinha uma resistência muito grande. Eu falei assim para minha esposa uma vez, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou no produtor tal, vou escrever a música assim, 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 assado, vou montar uma ponte, papapá, falei, vou fazer tudo assim. Aí a profeta chegou para mim e falou assim, olha só, as coisas, acho que foi uns 2 dias depois, olha só, as coisas não é do seu jeito, não, as coisas de Deus não é barganha não, tá, meu filho? Aí começou a falar assim comigo também, olha só, se você tentar voltar, Deus te leva. Cara, que isso, gente. Aí o negócio ficou louco. Peraí, aí o negócio ficou sério. Aí a coisa ficou séria. Não, se você falasse que não tinha entendido ainda, eu falei, pô, que isso, cara? Seríssimo. Que isso? Aconteceu um monte de coisa. Que isso, cara? Tipo, Deus me direcionando porque... Mas aí também é aquela coisa do cuidado de Deus, né? Vamos deixar isso bem claro ao mesmo tempo. Não vamos falar assim, nossa, que Deus carrasco é esse, né? Que vingativo, né? As pessoas têm essa imagem. Mas não, era pra te dar um corretivo como seu pai poderia te dar, como qualquer pessoa pode dar um corretivo. A gente pensa que tudo que Deus faz é só por causa da gente. É, exatamente. Não, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, é muita Você acabou vida. sentindo isso na pele, né, também. Entendeu? É um povo, entendeu? Às vezes Cara, a minha canção que tá coisa. levantando um pastor lá na frente. Exatamente. Entendeu? Existe um rebanho, às vezes é muito sério, é muito... Cara, que coisa. Além. E aí, então, você pegou o Covid e foi acontecendo uma série de coisas. Uma série de coisas. Que isso, cara? Teve uma vez que eu briguei com uma discussão assim, que eu tive com minha esposa, que eu voltei de um trabalho que eu tinha começado e eu não pude ficar nesse trabalho, eu voltei, aquela discussão, mas como é que vai ser? Como é que vai ficar as coisas dentro de casa? Aí eu fui pro meu quarto, fui pro teclado.
Fui desabafar com o de lá de cima. Aí ele falou, eu comecei a escrever assim: você precisa aprender a confiar em E já vem sempre a melodia tudo junto, assim, de cara? Assim, vou te falar, eu digo que eu sou um compositor, eu não sou aquele compositor que escreve feijão com grão, que sai rimando. Que vai rimando, né? Eu sou... Já tá na cabeça, não sai colocando. Eu sou aquele que... Eu oro. Eu vou logo pro... Sim, eu pro percebi altar. isso mesmo, que você tem essa coisa da música ser conversa com Deus, praticamente. As tuas conversas em si, né? Que também, como eu falei, não deixa de ser conversa de muita gente que está passando por isso, né? Por alguma situação de não estar entendendo ou ouvindo a voz de Deus, né? E eu tive um dos motivos também de eu ter esse confronto também é pelo fato de eu ser filho de pastor. Eu nunca gostei dessa imagem de de proteção, não. Imagina que é isso. Você não pode errar. Não, porque muitas pessoas é o filho do pastor. Olha que absurdo, o filho do pastor fazer uma coisa dessa. É um absurdo. Proteção, Nossa, demais. Falei, não preciso desse negócio de proteção, não. Sim, que o povo tem na mente de que o filho do pastor é o pastorzinho também. Aí, entendeu? Muitos têm disso. Falou comigo, usou uma das profetas para falar comigo, foi assim, não é, como é que era? Não é você que precisa da igreja. É a igreja que precisa de você. Então, eu comecei a entender, aí nesse tratar, né, eu comecei a entender tipo qual era o meu lugar. Eu comecei a entender o que Deus estava querendo fazer comigo. Por isso que eu falei aqui, eu tenho muito temor hoje, porque hoje eu entendo e eu estou vivenciando algo muito, muito forte. Eu estou vivenciando realmente a glória de Deus, a manifestação da glória. Eu imagino. Sabe? E por essa intensidade, por essa clareza que eu tenho hoje e maturidade também. Claro. Para poder lidar, porque foi muita coisa que eu carreguei, passei, sabe? Ainda mais um jovem, né, que a gente vai passando. Sim, assim, sim. O jovem tem essa coisa da projeção, né? Todo mundo quer chegar, sei lá, um exemplo, chegar nos seus 30, ou você é um oficial, ou você é um médico, ou você é um engenheiro bem-sucedido. E Deus falou, você vai largar a cozinha e tudo, vai cantar. Sabe? Aí Deus que fala, coisa muito louca isso, né? Você vai muito ser louca. Ministro do Evangelho. Entendeu? E eu que vou te sustentar, eu que vou ser o seu sustento. Agora você vai depender totalmente de mim. Exatamente. Né? Cara, que coisa. Muito louco, muito louco. E tá interessantíssimo isso. Aqui a gente vai pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, não tem pra dar um globo, não tem frescura. Aí você gravou, então, essa música antes de começar, essa agora com a gravadora. Você fez essa de uma forma independente, lógico. Essa que você está contando aí, que tal? Que foi esse retorno aí? Eu lancei histórias também, que foi bênção também. Foi um tratar de Deus. Eu comecei a acreditar, nossa, Deus realmente mudou a minha história. Aí acendeu uma chama e pronto. Acendeu aí que não apaga mais, que bom. Que veio para ficar. A chama que não apaga e que permanece, ó, permanece. E que permanece. Cara, que coisa. Até desculpa te interromper, você falou que lançou histórias, então agora, foi tipo assim, agora você veio lançando histórias que calhou depois de ir pra gravadora, mas vamos chegar lá na gravadora, mas aí você lançou o Histórias, que foi uma forma meio que independente. Sim, como eu falei aí. A canção Histórias veio de uma maneira independente, veio como vamos dizer assim, um refrigério de Deus para minha vida, uma retomada de Deus na minha vida. Sim. Que essa retomada foi boa porque você também teve esse apoio, né? O ruim é quando não tem apoio de ninguém. Que também o pessoal percebeu, ele precisa voltar. Ele precisa voltar a fazer aquilo que ele já fazia, né? Então, os seus pais, alguém próximo, já falou, olha, cara, vai aí fazendo volta às origens, né? Os meus pais, eles foram... Eu digo que em todas as entrevistas, em todas as agendas, é eles que deviam estar sentados até aqui, porque foi eles que sempre me incentivaram e sempre me apoiaram. Mas na próxima vai ser com ele que eu vou conversar. Ele está sentado ali, mas na próxima vai ser com ele. Muito mais que eu mesmo, sabe? Eles acreditaram muito mais do que eu mesmo. Assim. Sim. Muitas das vezes eu ficava meio assim, de fazer, mas eles faz. Eles sempre tiveram um incentivo muito forte dos meus pais e da minha igreja também. Eu tenho um apoio muito forte da minha igreja. Cara, que coisa, que legal. Claro, todo mundo estava querendo que você fizesse isso de volta e saísse de lá do país, menino. Para com isso, eles queriam que você estivesse de volta. E aí foi onde, então, completou mais uma parte dessa nova fase sua, entrando para a Central Gospel.
como surgiu? Essa... O telefone tocou, eu tava dormindo. O telefone tocou, eu tava dormindo. Ó, tudo com você de repente. Eu acho que começar a você ter um amigo andar com você. Vai começar a acontecer umas coisas de repente. De bom, claro. De repente, eu vou ouvir a voz de Deus. Quando eu voltei, quando Deus decidiu realinhar retomar minha vida, foi tudo muito rápido. A vontade de Deus foi muito rápido. E eu acho que Deus já sabia que, tipo, não, dessa vez vai acontecer e dessa vez vai ser diferente. E às vezes é até legal que Deus pode ter se surpreendido e você nem sabe, né? Poxa, me surpreende, ele voltou mesmo. Olha como meu filho tá de volta, né? É legal ter essa coisa também. Exato. Agora, hoje eu e minha esposa, a gente é líder lá na nossa igreja do grupo de crescimento espiritual, o Atos, também. Eu sou completamente envolvido. Eu tenho a canção, meu trabalho na Central, mas eu sirvo na minha igreja local. Não, isso é bom, isso é bom. Muito forte na minha. Isso é bom. Eu acho isso até mesmo saudável pro ministério. Claro. E amanhã mesmo, culto, domingo de manhã, sou eu que dirijo o culto de manhã, então Legal. A gente está sempre ali levando uma palavra de Deus, um louvor pro pessoal ali da igreja. E onde que fica a mesma igreja? Estrada São Pedro de Alcântara, 3544. Olha, onde que é o bairro? Magalhães Bastos. Magalhães Bastos. Igreja ADMRF. Olha isso, que agora apareço lá, hein? Magalhães Bastos. Fica perto, peraí, não fala, fica perto... Não é de Deodoro, né? Não, tem nada a ver. Não, tá quase lá, isso? Tá next. Tá quase lá, né? Tá quase lá. Realengo, não é? Alguma coisa assim? Não, também não. Parecido, né? Eu sou quase carioca, cara. Você nem tá ligado. E aí? Nem tá ligado. Tá vendo? Tá ali, eu tô ligado. Eu conheço aqui. Quer dizer, nossa, como ele é um carioca, mas eu conheço legal. Poxa, isso é muito importante. Porque assim, tem cara que às vezes até mesmo, né? Não julgando, mas tem pessoas que focam tanto no trabalho fora que às vezes deixa de servir na igreja local, que é onde foi o ponto de partida, né? Nunca esquecer de, olha, as minhas origens, esquecer de onde eu vim. Exatamente. Tem muito disso. Beleza, legal, vou atender aí, pastor, mas eu vou aqui na minha igreja local. Eu tenho que estar lá. O domingo é lá. Os outros dias eu posso passar em outro lugar, mas o domingo está lá. Com você funciona mais ou menos assim. Eu atendo nos outros dias, mas no domingo eu estou na minha igreja local. Exatamente. Uma que eu sou muito resenha, eu sou aquele cara que eu gosto, às vezes tem recepção lá em cima, às vezes vai algum cantor, alguma... mas eu gosto de estar com a galera, eu gosto de estar ali na minha cantina da igreja, conversando com o pessoal da igreja. Legal. Eu sou muito assim. Que isso já vinha também desde sempre? Desde sempre. Já foi aquela coisa do instruir, né? Já vem desde sempre. Olha, filho, você vai tocar, vai fazer alguma coisa, mas também tem que servir nessa outra parte na igreja. Isso é legal, para não ficar aquela cara, o cara só toca, né? Ele só faz isso aí, não faz mais nada dentro da igreja. Mas se for para lavar o banheiro, você lava também. A gente lava a pinta. Já fez isso, faz serviço todo. Faz tudo. Compra material de limpeza, faz tudo. E faz, isso é legal. Você acha que a geração agora não sabe o que é isso, né, cara? Talvez, né? A geração agora não sabe o que é isso, né? Olha, só vai brincar depois que você for lá e tocar umas 3 músicas. Depois você vai pra rua brincar, depois você vai fazer isso. Aquela coisa do Ministério de Louvor, só vai tocar e participar da limpeza. Também tem isso. Gente, imagina se começasse a falar na minha igreja, meu Deus. Quem vai pra escola bíblica. E só quem é raiz sabe isso. Só quem é raiz sabe disso. E agora, então, você está com a Central aí, lançou o clipe também, tudo. Isso. Fala pra gente agora das novidades. Que eu falei que eu vou fingindo que eu não sei de nada. Então, agora já sai. Essa Canção Glória é uma canção antiga. Na verdade, eu coloquei, o nome dela foi até há pouco tempo, num processo de estúdio. Aí houve era uma canção sem nome. Era uma canção sem nome, sem introdução. Mas ela veio com uma letra muito forte, então Deus me trouxe essa canção de volta. Até mesmo porque, como eu falei, dentro da visão daquilo que eu acredito que Deus tem para mim, desse lado mais profético. E eu comecei a contar sobre a história de Pedro. Eu estava numa tarde, eu era noiva ainda. E eu estava na casa do meu pai, estava no meu quarto. Tinha um teclado, uma mesa e o meu notebook. E eu olhei para as minhas mãos, minha esposa querendo festa, querendo um monte de coisa, e eu não tinha recurso nenhum. Eu olhei para as minhas mãos e eu vi elas vazias. Aí eu comecei a escrever, eu comecei a lembrar da história de Pedro, eu comecei a escrever. Quantas vezes voltei para casa com as minhas mãos vazias, o peixe não apanhava, uma rede, um barco,
era tudo que eu tinha. Quantas noites Que pensando isso, e gente? chorando acordado, sem saber o que fazer. A lágrima em meu rosto, só Deus quem poderia ver. Mas um homem entrou no meu barco, disse: volta, você não pode parar. Eu disse pra ele: eu estou cansado e não há peixes no mar. Que isso, então que- vamos entrar. Cara, Então que vamos coisa. entrar e tu verás a glória, e tu verás a glória de Deus. Filho do homem, rasga o céu para nós, derrama a sua glória. Abra os nossos olhos para ver, abra os nossos olhos para ver. Para ver o quê? Jesus. Aí veio essa canção, Cara, nasceu que essa coisa. canção. Aí depois, no processo de estúdio, eu fui pro piano. Lá em casa, tudo em casa. E sozinho. Aí eu. Tan, dan, dan, daran, dan, dan, daran, dan, dan, dan. Aí eu falei, Você isso é percebeu legal. que você conversou comigo, você foi mudando, foi evoluindo. Antes você escrevia do nada lá, a música fazia. Agora você já até pensa na introdução, na ponte, já produz. É uma loucura, eu faço tudo no. O cara vai evoluindo, gente, o cara vai evoluindo. Ele era, começou que não cantava nada, não fazia nada, depois começou a fazer. E quando começou a fazer, foi aumentando o grau. Aí você pensou na introdução. Na introdução. Nem tocava, você lembra do início? Nem Sim, que eu tô tocava. falando. É, Você foi crescendo gradativamente. Aí você pensou na introdução. introdução. Aí na hora você já falou com o produtor. É porque o que acontece? Depois que eu gravei o meu segundo o CD, eu já comecei a me apaixonar por essa coisa de estúdio. Sim. Aí eu comecei a seguir bastante pessoal os produtores, os tecladistas, porque eu já estava melhorzinho no teclado. Eu falei, caramba, se eu somar esse som aqui com esse teclado aqui, aí eu comecei a aprender a mexer nos Que editores. coisa, cara. É, Photoshop, aprendi a me desenrolar todo. Claro, claro. Até mesmo para eu chegar, ó, gente, eu tive essa ideia aqui. Olha só, isso aqui é legal. É, você já leva semi-pronto pra pessoa. Exatamente. E o cara vai aperfeiçoando mais a tua ideia, Com né? aquela introdução marcante aí, a gente fez. E até aí não tinha nome. Não. Aí eu falei, A não. música Aí sem veio a nome. canção, aí eu falei, glória. Falei, glória. Eu tenho que falar sobre a glória de Deus. Quantas vezes Pedro já estava lá, ó, guardando, lavando a rede. Aí Jesus estava dentro do barco de quem? De Pedro. E mandou ele voltar de algo que ele já tinha experimentado, vivido, que foi a frustração. Não tem peixe no mar, passei a noite inteira, mas eu só vou voltar porque é o Senhor que tá mandando. E ali ele tem uma experiência gigantesca com Jesus, tanto que quase o barco vai a pique. Mas sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem? Que quando eles voltam, ele deixa tudo para lá. É verdade. Porque o que ele vai viver vai ser verdade. algo muito maior. Muito melhor. E sabe o que eu verdade. acho mais extraordinário ainda? Ai, vai, tá Quando legal, a gente continua vai aí, lá vai. em Atos, quando Pedro vai explicar o que tinha acontecido no dia Sim. sobre o avivamento que tinha acontecido em Atos 2, ali só na explicação dele, ele converte 3.000 pessoas. Muita gente. Aquela era a pesca que Jesus estava querendo. Muita gente. E eu acredito que Era pesca de homens, né? De pessoas. Exatamente. Não era o peixe em si. Não. Isso daí perece, Isso é estraga, muito isso legal. se perde. É muito forte. E aí o pai fica como vendo o filho fazer tudo isso, tá vendo? Olha lá, o pai fica como? Olha lá, só observando. Vai ver da tua escola, vem da tua escola. Cara, que coisa. E é verdade, isso é uma grande verdade. O que ele queria mostrar era isso. Olha, você era pescador de homens, né? De pessoas em si, não associando, né? Associando, claro, ao peixe e tal. Cara, que coisa. E aí então saiu essa canção Essa canção. com um clipe que ficou muito legal. E aí eu gravei lá na minha igreja. Porque foi tudo muito corrido. Eu tava em processo. Ah, é lá na de estudo. igreja? Foi na minha igreja. Nossa, que legal. Só que eu falei, eu tive que tirar essa Aí você já pensou no cenário, igreja. né? Eu falei, Já pensou no eu cenário. pensei, como foi tudo muito em cima, falei com um rapaz que fez todo a filmagem, a edição do meu clipe, eu falei assim, olha só, dia 5 eu tenho que lançar o clipe. Só que a gente só tinha uma semana para gravar e editar. Nossa. E entregar. Que isso, cara? Eu falei, não, vamos gravar aqui na igreja. Porque aqui na igreja a gente tem latão, a gente tem garrafa, tem um monte de coisa. Falei, Pensa num cenário aqui mesmo, né? Eu faço o cenário aqui parede mesmo. preta.
Falei, tem tudo aqui, gente. Olha lá, seu pai tá rindo ali, foi loucura. Eu peguei uma escada. Só essa história toda a gente já vê que é loucura mesmo. Eu peguei escada, peguei madeira, peguei lata de tinta. Eu falei, vamos colocar lata de tinta como se fosse um Mas se local você não de falasse trabalho. nunca que eu ia imaginar que fosse na igreja isso. Eu sei. Se você tivesse falado, eu nem ia imaginar. Eu penso o seguinte, seja a música ou o clipe, eu acho que a música ela tem que ser acessível. Claro. A música ela tem que ser... Não tem quando a gente vê aqueles clipes que fala assim, nossa, isso aqui é inalcançável. Aqueles lustre bonito, aquela coisa. Eu tento pensar, às vezes até quando eu escrevo, assim, até quando eu crio alguma coisa assim relacionado ao clipe, a canção, penso... a música ela tem que ser para aquela pessoa que está ali dentro do trem, indo para o trabalho. Sim. Às vezes ela está indo, sabe, não é esse trabalho que eu queria para minha Sim. vida, mas poxa, eu tô indo e a aquela música palavra vir de encontro aquela mãe que tá lá ela com a roupa vai, no tanque, exatamente, em qualquer sabe? situação que a pessoa esteja. Eu tô no trem, aqui pegando na central até Japeri. Aí a pessoa todas as famílias, aí a pessoa vai ouvindo a música. Ter esse tipo de alcance. Sim. Eu penso muito nisso. Então eu pensei, poxa, seria legal, tipo, lata de tinta, essa coisa do trabalhador, sabe? De coisa de gente, sabe? Essa coisa tipo assim de reforma, essa coisa eu achei bem legal, bem interessante trazer isso, falar sobre a glória de Deus nesse tipo de ambiente. Cara, que top, muito legal. E aí foi então como a Central te conheceu e você lançou com a Central. Aí eu lancei com a Central. Aí você falou que ia falar do telefone, eles te ligaram? Aí, você falou, o telefone tocou. Meu pai me ligou, ligaram pro meu pai me ligou, olha só, Douglas, a galera da Central tá querendo assinar com você, não sei o que, tal. Eu falei, é mesmo? Mentira. Eu falei, caô, né? Tá gastando, viu como eu sei falar? Tá gastando. Eu falei, mentira. Aí eu falei pra minha esposa. Cara, que coisa. Eu falei pra minha esposa, filha, tu não tá entendendo. Porque, assim, de primeira, assim, a gente fala, será? Não, e detalhe, ainda é uma gravadora que, tipo assim, eu vou estar lá onde tá o Nani Azevedo, exatamente, onde tá o Robson Monteiro, né? Exatamente. Eu fico pensando se fosse comigo. Eu acho que eu ia ficar parado se eu entrasse e visse todo mundo assim, de repente do nada tá aqui o Nani Azevedo, né? Imagina, adorador por Raquel excelência. Melo. A Raquel Melo, pra quê, né? Que eu vou estar no meio dessas pessoas, do nada, assim, do nada. A Daniele, ela é tão legal, eu gosto da Daniele, quero ela aqui. E pessoas que fizeram parte, assim. Claro, com certeza. Quantas vezes você tocou no teclado lá, o meu passado é de milagres? Quantas vezes? O Vaguinho. Ele tá pra vir aqui. Sim! Gente, isso fez muito parte da minha vida. Clássico, é um clássico. Chorei muito com essa É um clássico. Mas chegou o momento que você pensou nisso nessa hora da ligação? Você nem pensou nisso? Ou só na hora que chegou na central? Quando eu fui assinar, a Raquel Melo tava lá, né? Aí eu fiquei assim, Jesus. E ela é muito legal, cara. Ela é muito pra cima. Mas um dia ele encontrou. Foi até a Fernanda Brum que gravou essa música dela. Falei, gente, eu amo essa música. Essa música fez parte assim da minha vida. Sim, fora que ela também foi do grupo lá, Cad Singer e tal. A Raquel Melo tem uma história também grande assim e tal. Foda, né? Cara, que coisa. Deus, tu és santo. Pô, qual é a Assembleia que não tocou essa música? É verdade, não. Se não tocou na sua igreja, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha, não é possível que não tenha tocado. Você que é crente pentecostal, que não cantou essa na tua igreja, alguma coisa errada aí, Douglas. Não é possível, tá errado. Cara, que coisa. E aí você foi assinar, você deve ter pensado nisso, parado pra pensar. Claro, aí nessa hora que você entendeu, olha, ainda bem que eu ouvi o que Deus me falou, né? Exato. Ainda bem que eu retomei e ainda bem que agora eu tô aceitando aquilo que Ele quer pra mim. A dependência que Ele falou, Ele tá trazendo agora tudo que eu tinha perdido, vamos dizer, o tempo que foi perdido lá atrás, né? Sabe o que eu acho mais lindo de tudo? É que não teve toque de homem. Foi só Ele mesmo que fez tudo, né? Se alguém fala assim, poxa, como é que faz pra entrar? Como é que faz pra ser? Eu não sei, alguém que foi Deus que me colocou assim, lá. O meu caminho, assim, eu decidi obedecer. Não, eu entendo, porque tem pessoas que, lógico, né? Deus usa a pessoa pra dar uma indicada. Olha, indica o cara lá, né? Vou indicar o fulano de tal. Mas não, o seu foi algo super espontâneo e natural, né? Eu não tenho... Cara, que doideira. Não tenho música estourada. Minha igreja não é uma igreja grande. Que sabe, coisa, eu falei, cara. Eu sou menor da Casa de Gência, só aqui. De repente vira cenário de clipe. Só aqui, cara, Deus decidiu investir tudo. Que coisa. Sabe, às vezes eu fico assim, eu brinco até com a galera lá da igreja e falo assim,
Eu pensando, assim, minha memória é igual da Dory, aquela do Nemo. Ah, sim. Tu vai nadando, do nada eu esqueço das coisas. Falando, sou igual a Dilma. Eu Que vou falar. coisa. Nada com coisa nenhuma, né? Não vai entender nada, não vai entender nada. Aqui dentro é lindo. É tudo organizado, mas falando... Cara, que coisa. Não, você tá falando aqui, tá falando muito bem. Eu tô gostando disso aqui. Aqui, pelo menos... É a primeira vez que você participa de um podcast? De podcast assim é a primeira vez. Ah, que legal, ganhei exclusividade. Chora aí, ó, o povo do Hub, todo mundo aí, o Flow Podcast, esses caras aí não chamaram o Douglas. Eu tô tendo essa oportunidade. E tem o Daniel aqui fazendo câmera por um dia. O Daniel tá aqui. Porque os pais, quando é crente, põem o nome do filho assim, não adianta. Colocou o filho de... Não, que... É que no seu caso já foi diferente. Ele já chegou na hora que já tava mudado lá, né? Então, aí já... ele já chegou na hora que mudou. Aí ele já levou o nome de Daniel. Cara, que coisa. Mas você sente que teu filho também vai vir nessa vibe? Meu filho é baterista. Que isso, já? Que esse tamanho aqui? Desse Que tamanho. isso, cara? De confundir a galera da igreja. Para! Tô te falando. Põe a bateria aqui agora, traz esse menino aqui que eu quero ver. Gente, que isso? Mas ele tem o quê? 3 anos, é isso? E ele faz carinha feia. Assim, 2. No tempo certinho, né? Ele faz a careta. Ah, tá, ainda tem a careta. Tem esse lance, o músico tem esse lance, né? Eu não conheci um baterista que não faça careta. Se o baterista não faz a careta, então ele é estranho. Ele tem alguma coisa errada. Faz meio assim. Tem isso. Ele também faz, o baterista aqui não faz umas caretas? Tem batera. Que isso? Fica lá. Olha aí o que aconteceu, tá vendo? Foi você que deu esse nicho aí pra todo mundo vir atrás desse negócio da lá música. em casa é permitido a bateria a partir de 10 horas. A criança já acorda às 7, 8, falando. Tem um horário, né? A partir das 10 horas. O quarto dele só abre lá a porta lá. Que isso, cara? Aí, então ele tem a bateria. Tem a bateria. A avó dele. Mas que criança desenvolvida é essa que com 2 anos já toca bateria? Que Primeiro quebrou isso, cara? Amassou todas as minhas panelas lá de casa. Depois minha mãe falou, não, vou te dar. Como não é na minha casa, como é na sua casa, Douglas, então eu vou dar uma bateria. É verdade, pra avó, né? Exatamente. Falar, tá bom, vai, deixa assim. Cara, que coisa, que legal. E eu acho que você também, como pai, é gratificante isso, né? Olha, que bom que meu filho vai seguir, né? É aquela coisa de você deixar um legado, né? Você já vem também, já vindo do teu pai, mesmo do pagode do que fosse, já foi levando embora e foi levando pra outro caminho, do jeito que ele tava indo. E agora o menino também do mesmo jeito, né? Cara, que coisa, muito interessante, muito interessante. Pretende ter mais filhos ou parou aí mesmo? Assim. Não, faz uma bandinha mais. Tem mais. Quem tá com bateria tem que ter o próximo com baixo, né? O baixo, a guitarra, o outro pra cantar. Mais uma. Ou uma menina, é verdade. Que aí a menina, ele toca e a menina canta. Isso, é verdade. Aí verdade, fecha, né? isso. Aí depois eles vêm aqui pra ter o programa Kids. Pra ver aqui com eles aqui. A gente coloca a bateria aqui e dá um jeito só pra ele tocar. Cara, que isso, que coisa muito legal. Né? Como eu falei, eu acho que para você como pai deve ser muito interessante isso. Poxa, o filho tá sendo encaminhado assim como que você também foi. Mas também tem muita novidade ainda para 2022? Vai ter muito lançamento ainda? Ou só 2023 está preparando alguma coisa? Não, vai ter bastante música ainda. Tem feat também, vai? Conta uma novidade, uma exclusividadezinha, vai. Eu não pensei ainda nisso, em fazer um feat Menino, ainda. Acho que um feat ali, um feat com o Matheus França aí, não sei, hein? Tô dando uma sugestão aí da Central Gospel. Acho que um feat com o Matheus França, eu pensei aqui do nada. Eu sou um cara que faz isso, tá? Eu fico juntando os feats do nada. Eu falei com o Disco Praise uma vez e o Sandro Nazireu, que é um cara que toca sanfona. Eu preciso fazer um feat, não é que ele fez mesmo? Ficou legal? Eu sou o cara que inventa os feats do nada, assim. Então tá bom. E teve outras pessoas agora que eu não lembro. Já tá lançado o convite aí, ó. Matheus França, do nada eu pensei aqui, você e o Matheus França com um feat aí. Mas espera aí que ele vai lá de madrugada, vai ligar o teclado, vai vir a música espontânea e vai fazer aí. Exatamente. Desse jeito. Mas você também sempre foi de guardar, de ter o caderninho tudo anotado ou não? Não. Fica na cabeça mesmo, não esquece. Aí, agora que eu tô começando a colocar no Google Drive lá, tudo bonitinho, certinho. Claro, né? Tá passando dos 30. Tá chegando dos 30 em diante, você vai ver só. Porque eu já perdi algumas músicas. Aí eu falei, não, eu tenho que gravar isso. Deixar registrado, né? Tem que deixar registrado. Cara, olha, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz em receber você aqui, prazer conhecê-lo. Você é o seu pai, a gente ficou altos papos aqui antes da gente começar. Muito feliz que você veio. Claro, mas antes de tudo, como é que eu acho nas redes sociais, nas plataformas digitais? Quem quiser procurar, quem quiser saber, agora é a hora. Fala pra gente. Então, gente, meu Instagram é douglasdeoliveira.ofc. Aí me segue lá. Aí lá já tem, na bio do meu Instagram, já te leva no... Tem link pra tudo lá, né? Tem link pra tudo. Pra tudo.
Não tem como falar que não achou, gente. Só não achou porque você é preguiçoso. Vai, coloca Minha aí. nova canção, Que vai Glória, achar. já tá Sim. no YouTube, no canal da Central Central Gospel Music. Vai lá, aperta o sininho, compartilha para todo mundo. Isso é semente, gente. Sim. É para espalhar, porque Pra eu creio espalhar. que essa canção veio para abençoar, reacender a chama de muitos ministérios que talvez se encontravam apagados. E é isso, é o manifestar realmente da glória de Deus. Claro, muito bom aí. Ô Glória, vai lá ouvir. Gente, que tá muito bom. E o clipe tá muito legal. Eu não vou contar, vocês vão ver aí depois. Porque agora eu fiquei indignado que foi na igreja. Eu achei que era outro lugar. Mas esse cenário aí, nunca, se você não tivesse falado, eu não ia imaginar que foi na igreja. Foi na igreja. Cara, que isso? Tinha que isso? mudar tudo, assim. Não, se você não me falasse, eu nunca ia acreditar que foi na igreja. Se você não contasse isso agora. Porque eu vi, eu falei, não, mas não é possível que ele fez isso na igreja. Agora você falando, que coisa. É Deus que vai dando estratégia, tá vendo? Exatamente. E aí você vai fazer, eu tenho uma semana pra fazer, não tem problema, mas vai fazer, vai. Vai fazer, vai. Ninguém vai impedir o que tem que ser feito. Ó, você que quer economizar em até 95% na sua conta de energia, que tá muito caro. Tá muito caro, você que fica aí o dia inteiro aí usando energia no seu comércio, na farmácia, que fica 24 horas, no mercado, em qualquer lugar que você gaste muita energia, principalmente na sua empresa, então você pode reduzir em até 95% e pagar muito barato com a Instale Solar. O link está aí na descrição e eles fazem um trabalho incrível. Esse negócio de instalação de energia solar tem crescido muito, viu? E economiza mesmo. Você pode ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo que não vai ter problema. É bom, principalmente aqui no Rio, né? Já pensou, ó, recebe aí. Na igreja também. Ah, é? Claro que você colocar na igreja lá não vai ter mais problema. Fala, ó, não vamos gastar muita energia na igreja. É muito bom, sério, procura saber isso, é muito bom. É muito bom, economiza, ainda mais a igreja que tem sempre culto, né, direto, né, ou com muita frequência, mas gasta bastante energia, então você pode reduzir em até 95% na sua conta de energia aí com os caras da Instale Solar. É isso, gente, acabou, valeu. Valeu.